Olá, crianças. Vamos começar a nossa aula de português da página 36. Abra um livro. Nós estamos falando ainda desse texto aqui da página 35, né? O texto Boneca de Milho, que nós lemos na aula de ontem. E agora, na questão 19, vamos iniciar algumas perguntas que nos fazem refletir sobre o texto, ok? Diz assim: qual poderia ser a finalidade desse texto? Escreva abaixo. Então, esse texto teve que intenção? Qual a finalidade dele, né? Bom, esse texto fala aqui de alguém que estava brincando na sua infância, né? Traz o nome da avó, conta detalhadamente como ela fazia o brinquedo, que no caso é a boneca de milho, né? Conta passo a passo, ainda conta aqui o local, o ano, o estado onde ela morava. E ela ressalta aqui que foram boas lembranças de sua infância. Então, como a gente vai responder a 19? Possivelmente, quem escreveu esse texto pretendia compartilhar uma experiência vivida da infância, né? Se ela está contando, fazendo um relato de como ela brincava, aquele brinquedo, como ela construía, então a finalidade dela era compartilhar uma experiência vivida, certo? Então vamos anotar aqui. Bom, então essa é a minha resposta, mas nessa questão a resposta é pessoal. Se você observou outra coisa, você pode anotar aqui e a gente pode conversar na Zoom sobre a sua resposta às 10 horas, tá bom? E aí você coloca a sua opinião aqui. Você acredita que o que ela queria passar no texto era isso? Uma experiência da infância dela? Ou você tem outra opinião? Coloque sua opinião aqui, tá bom? Vamos agora para 20. Onde esse texto foi publicado? Se nós observarmos aqui embaixo do texto, lá embaixo, está escrito assim, olha, disponível em http://mapadobrincar.folha.com.br memórias. Então, a gente pode ver que isso foi um site, né? É o endereço eletrônico. Então, a gente vai marcar aqui, né? Foi em um site, ok? Fiz o X aqui. Por que eu sei que foi em um site? Porque tem o endereço eletrônico do site. Lá embaixo, onde deveria estar escrito autor, né? Tem só o endereço. Ou seja, é o endereço eletrônico, por isso foi no site, ok? E aqui pergunta mais. Como você chegou a essa conclusão? Bom, foi o que eu falei, né? É porque embaixo não tem escrito o nome do autor. Está o endereço eletrônico. Nem está escrito assim, revista, nananã. Nem está escrito jornal. Ainda está escrito assim, acesso, né? Ou seja, é pela internet. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu respondi em virtude do endereço eletrônico. Se você fez outra observação, pode colocar aqui pra gente também, ok? Vamos agora para a página 20, para a questão 21, né? Retomando as informações do texto, brinquedos populares, página 24, avalie a boneca de milho. A boneca de milho é um brinquedo popular? Por quê? Agora ele está fazendo relação com esse texto da boneca de milho com aquele texto do cordel que tinha brinquedos populares, né?
A boneca de milho, ela é um brinquedo popular? Por quê? Bom, essa que eu não vou responder, eu quero que vocês pensem, reflitam e respondam. Mas analisem assim, né? A boneca de milho, ela é um brinquedo que não é vendido assim nas lojas, né? Ela é um brinquedo feito artesanalmente, né? Tanto que a menina fazia com a mão e a avó ajudava a pintar os olhos. Era de forma artesanal, né? E era acessível para as crianças brincarem, porque eles só iam lá, pegavam milho e confeccionavam aquela boneca, né? Então, vocês acham que é um brinquedo popular? Qual a opinião de vocês? Respondam aí, tá bom? Vamos agora ler a 22. A menina Eliette quer brincar com uma boneca de milho. Enumere na coluna, na ordem adequada, o passo a passo para criar esse brinquedo de acordo com o relato. Aqui que era a coluna, né? Que é um em cima do outro. Eu fiz assim um quadrado, que era mais fácil. Então, vamos enumerar. Primeiro, o que ela fazia? Ela tirava a palha, colher as espigas, fazer roupinha ou pintar os olhos. Primeiro, colher as espigas de milho, né? Porque se a boneca era feita de espiga, se não tivesse a espiga, não tinha como fazer a boneca. Então, a segunda frase é o início. Depois que ela tinha a espiga, o que ela tinha que fazer? Tirar a palha com cuidado para fazer o cabelo da boneca. Então, ela tinha que abrir, né? Tirar a palha. Então, vamos anotar aqui em cima. A primeira frase é a número 2, né? Bom, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Certo. E agora aqui embaixo, qual é a terceira? Fazer roupinhas logo para boneca? Não, né? Era pintar os olhos, pintar a boca, fazer todo o corpinho da boneca, né? Então, a 3 era lá embaixo. Ok. E agora, depois que a boneca tava com o corpinho pronto, aí sim, fazer roupinhas com retalhos encontrados pela casa, né? Então, aqui ficaria o 4. Então, a sequência da coluna seria essa, né? Aqui embaixo tem um investigue. Em sua família, existe uma atividade que vocês costumam realizar? Converse com seus familiares sobre a importância desses momentos. Registre no caderno sua experiência por meio de um relato e ilustre uma fotografias ou desenhos. Então, aqui no Investigue, está perguntando se na sua família você tem momentos que fazem atividades que tem a ver com vocês, né? Com a característica da família de vocês. E aí vocês vão escrever o que vocês fazem no caderno e desenhar ali, ou então colocar uma fotografia, né? Tem família que se encontra muito para ir para a praia junto, né? Tem família que se encontra para pintar junto, pintam quadros, né? Existem outras famílias que se encontram no pátio ou no quintal para tocar, ficam tocando violão, ficam cantando, e toda vez que eles se encontram eles fazem isso, né? Então é característico daquela família. Tem outras famílias que se reúnem, sabe para quê? Para cozinhar. Eles gostam de ficarem juntos ali, fazer bolo junto, fazer comida gostosa, ficar todo mundo ali na cozinha, todo mundo junto, rindo, conversando, cozinhando. Então, cada família tem algo diferente que gosta de fazer junto, né? Tem família que sabe o que gosta de fazer? Culto a Deus, gosta de se reunir, ficar fazendo culto a Deus junto. Ali eles abrem a Bíblia, eles oram, fazem pedido de oração. Então, cada família tem alguma coisa importante para fazer. Olha, aqui no Para Pensar diz assim: você conversa com seus familiares mais velhos sobre o quê?
hein? Então, assim, a nossa família, ela é muito importante. Ela é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida. Então, nós precisamos dar valor à nossa família. Precisamos conversar com aquelas pessoas mais velhas. Tem gente que pensa que por o nosso familiar ser mais velho, nosso avô ser mais velho, a nossa avó ser mais velha, às vezes tem criança que pensa assim, ele não sabe de nada, ele não tem tanta importância. E não é verdade. Os mais velhos, eles são muito sábios, muito inteligentes. Não para ficar mexendo aí em tecnologia, mas eles são sábios para nos dar amor, para nos dar carinho, para nos dar conselhos, para nós tomarmos sempre as decisões certas. Então, os mais velhos, eles têm as histórias da nossa família guardada na mente deles, no coração. Então, eles podem nos contar as coisas legais que aconteceram no passado, antes mesmo da gente nascer, ok? Então, dei muita importância à família de vocês, porque a família é o nosso bem mais precioso, principalmente as pessoas mais velhas da nossa família, ok? Elas têm muitas histórias legais guardadas lá na memória, que eles podem sempre contar pra gente estar relembrando esses momentos especiais que aconteceram com os nossos antepassados, ok? Agora vamos para a página 37. Na página 37, na questão 23, diz assim: com os colegas, identifique como está organizado o texto Boneca de Milho e responda as perguntas a seguir, indicando quais parágrafos constam essas informações. Aqui na questão A diz assim: qual é o tempo e o lugar deste relato? Então, você vai encontrar isso aqui no texto, logo no primeiro parágrafo, né? Logo aqui no início, ela diz qual o tempo, qual o lugar, né? Olha, o tempo foi, respondam aí, foi em 1937, né? Você pode procurar aqui, você vai investigar aqui no texto, logo no primeiro parágrafo. Tá escrito, também foi com 5 anos, né? E o espaço, qual foi o espaço? Foi na Vila Galvão, vírgula, em Guarulhos, São Paulo, tá bom? Todas essas informações estão no primeiro parágrafo. Qual o tempo e o lugar desse relato, tá bom? Então, aqui do lado, bem aqui do lado, está perguntando. Estão no parágrafo 1. Escreva aqui, olha, 1, tá bom? Agora a B. O que a B pergunta? Pergunta assim: a que pessoa o relato se refere? Esse relato está falando de quem? Qual é essa menina que brincava com essa boneca de milho? Se a gente for ler no parágrafo 1 e no parágrafo 2, olha só, tá aqui o nome dela: Eliette Marcelo Boffa. Então, qual é a menina? Eliette Marcelo Boffa, né? Certo? Aí aqui do lado está perguntando, estão nos parágrafos? Coloque 1 e 2, número 1 e número 2 aqui, vai preenchendo, tá bom? E aqui embaixo você pode colocar o nome dela, né? Eliette Marcelo Boffa. A C, qual é o fato principal? Qual é o fato principal? Vamos ler aqui no parágrafo 2. É a brincadeira com boneca de milho. Essa informação está aqui, olha, no segundo parágrafo. Então, aqui está perguntando e você vai escrever aqui, ó. O número 2 está no segundo parágrafo e aqui você vai escrever o principal fato. É a brincadeira, ok? Vai escrevendo aí. Com a boneca de milho. Boneca de milho. E na D, quais são as ações, quais ações são apresentadas?
Aqui nós podemos observar essas ações, deixa eu levantar aqui, no parágrafo 3 e no parágrafo, até o parágrafo 5, né? Está relatando. 1, 2, 3. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar, aí tirava a palha com jeitinho, que virava o cabelo da boneca, né? Ela tá explicando aí as ações. E no 5º também, né? Aí ela diz que a avó pintava os olhos, pintava a boquinha. Então eram essas as ações. Não coloque aí de 3 a 5. Escreva aqui do lado, de 3 a 5. Agora, como termina o texto? Ele encerra o relato aqui no parágrafo 5, né? No final ele diz assim: a avó Anunciata pintava os olhos e a boquinha das bonecas e as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Pronto, esse encerra o texto, né? Então é dessa forma. Aqui embaixo no clique, vamos ver o que está escrito aqui no clique. Diz assim: como você imagina que era a brincadeira com a boneca de milho? Se esse relato tivesse continuação, o que mais seria compartilhado? Use sua imaginação e escreva. Eita, que eu li foi a 24, né? Então, essa 24 aqui é a última questão. Você vai... como se você estivesse continuando o relato da boneca, né? Mas deixa eu voltar aqui para o clique que eu não li, né? O clique diz assim: o relato que você leu descreve um acontecimento do cotidiano da vida de uma pessoa, utilizando uma linguagem verbal simples. A finalidade central é documentar e memorizar as ações humanas. Olha que legal. Ok, então aqui na 24, eu quero que vocês escrevam mais alguma coisa em relação à brincadeira com a boneca de milho, tá? Vocês podem imaginar, criar e continuar escrevendo mais um pouquinho da história da boneca de milho aqui no final, tá bom? Então aqui a gente termina a página 37.